Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João. Primeiro João 5. Irmãos, hoje nós vamos ler do 6 ao 12. Nós paramos no versículo 5 na semana passada. Hoje nós vamos do 6 ao 12. Amém? Todos abriram? Amém? Nós estamos todos os domingos, aqui já tem, acho que desde março, em 1 João, e a gente sempre usa a ARA, né? A revista e atualizada. Mas hoje, nós vamos também ler na revista atualizada, mas haverá um momento aqui em que nós vamos ter que ler ou na NVI, ou na NVT, ou até na A, por conta de uma situação aqui do texto do verso 7 e 8 que está em colchete. Porque essas novas traduções, NVI, NVT, já não aparecem mais esses colchetes. Algumas palavras não estão mais por conta de uma ciência chamada crítica textual. Vamos ler aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus. Este é aquele que veio por intermédio, este aqui é Jesus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num propósito, num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Vamos ler todos juntos o verso 12? Vamos lá? Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus... Bem claro, João, né? Aqui. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos neste momento na explicação da Tua Palavra e também na aplicação da mesma, Senhor. Que o Senhor cresça e que possamos diminuir. Ó Deus amado, não nos deixe aqui sozinhos, ó Senhor. Não podemos ficar aqui sozinhos. Acreditamos que a Tua Palavra ela é inspirada pelo Senhor, ela é inerrante, ela é infalível, ela vem dos céus, ela é sobrenatural. Portanto, nós não falamos a partir de homens, mas a partir de Deus, do Senhor. Então seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu já disse aqui em outros domingos que João ele está combatendo aqui alguns grupos heréticos, alguns grupos que estavam ensinando uma falsa doutrina. Eu até disse que existia dois grupos, por assim dizer, proeminentes. Um grupo chamado os docetas, tá? Eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Então, olha bem, você já começa a olhar para o texto pensando nisto. Se Jesus ele não veio em carne, como é que ele tem um tríplice testemunho da água, do sangue e do Espírito?
Então João está combatendo este grupo que diz que Jesus ele só tem uma aparência de homem, como se fosse um fantasma, né? Um fantasma. Mas também havia ali um outro grupo, que era o grupo que defendia que, na realidade, o que importa, o que é importante no homem é o seu espírito, ou a sua alma. O seu corpo não. Aqui, na realidade, é uma matéria que está abrigando o espírito, e, na realidade, quando nós morremos, há uma emancipação, há uma libertação deste espírito em relação ao corpo. Por isso que, naquele momento, naquela época, em uma cultura grega e depois numa cultura greco-romana, eles tinham dificuldade com a ressurreição, porque ressuscitar era voltar o quê? Ao corpo, porque o corpo é mau, mas o espírito, ele é bom. Então João está lutando, ele está labutando, está se opondo contra estes grupos aqui. E eu já disse aqui também, nos outros domingos, que ele vai fazer isto apresentando 3 avaliações, 3 testes, tá? Que é o teste doutrinário, teste teológico, o teste moral e o teste social. Ora, se você de fato crê em Jesus, você não vai ter dificuldade que ele se encarnou, que ele veio em carne, que ele viveu, que ele morreu na sexta-feira, que ele ressuscitou e que neste momento ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então você crê que ele veio em carne e que um dia ele vai voltar para buscar vivos e mortos, aliás, para julgar vivos e mortos. Se você crê em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, então você não vai viver na prática do pecado. Você vai confessar que é um pecador, mas também você vai confessar que ele é fiel e justo para perdoar e purificar você o que? De todo o pecado, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você nasceu de novo, então você não vai ter problema de amar o seu irmão, o seu próximo, porque aquele que é nascido de Deus não odeia o seu irmão. Aquele que é nascido de Deus não é semelhante a Caim, que é filho do maligno, mas é semelhante a quem? A Abel, que obedeceu ao Senhor e ofertou ao Senhor uma verdadeira oferta, do jeito que Deus realmente exigia. Então, olha bem, João está sendo muito objetivo. Se você não crê que Jesus veio em carne, você não nasceu de novo. Se você vive na prática do pecado, você não nasceu de novo. E se você diz que é crente, mas não ama o seu irmão, você hostiliza o seu irmão, você não cuida do seu irmão, você não nasceu de novo, você está se enganando. Você pode até vir à igreja, você pode até ocupar um cargo, você pode até ser pastor da igreja, mas você então deve realmente estar questionando se você nasceu de novo ou não. Muito bem. Na semana passada, no verso 1 do capítulo 5, olha aqui que o texto vai nos dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Messias, que ele veio da parte de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o quê? Ao que dele é nascido. Eu disse que, na semana passada, eu disse que nestes 5 versos, João fez questão de colocar os 3 testes, as 3 avaliações. E no verso 5, aqui do capítulo 5, ele diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? No verso 1 ele diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo, então, ou seja, que Jesus é o Messias, é nascido de Deus. Mas o verso 5 ele diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o quê? O Filho de Deus. Então Jesus ele é o Messias, mas Jesus também ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que veio nos resgatar, e ele é aquele também que é
Filho de Deus, ele é o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que João vai fazer agora, a partir do versículo 6, desta porção que nós lemos esta noite? Ele vai nos trazer um tríplice testemunho, que era muito comum no mundo judaico, na cultura judaica, inclusive na lei judaica. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio 19:15, você não precisa abrir, você vai ver que ali no que diz respeito à legislação e nas tratativas relacionais, civis, você não podia julgar absolutamente nada se você não tivesse 2 ou 3 testemunhas. Mas isso vai ficar muito mais familiar para nós quando a gente vem para o Novo Testamento, e lá em Mateus 18, a Bíblia nos diz que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se o irmão pecar contra você, o que você deve fazer? Você deve ir a ele. Se ele não lhe ouvir, então você chama 2, 3 testemunhas para voltar a conversar com ele. Se não ouvir, então você leva à igreja e trata ele como publicano, como estranho. Lá no mesmo contexto, no colegiado apostólico, a Bíblia vai nos dizer: onde há 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor está no meio, está presente. Não é assim? Então, João, como judeu, ele conhece a Bíblia, conhece realmente como é que se fazia no que diz respeito a esta questão do julgamento. Você não podia fazer nada só, você tinha que ter 3 testemunhas. Então ele evoca isso para falar sobre o tríplice testemunho de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é o que nós vamos ver esta noite. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Qual é o primeiro testemunho aqui? Este é aquele que veio por meio de água, primeiro testemunho, e que veio também por meio de sangue, segundo testemunho. E o terceiro testemunho aí é quando ele coloca: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o terceiro testemunho. Agora, nós precisamos entender o que João quis dizer aqui para os seus destinatários, para os seus leitores. Lembre que esta carta foi enviada primeiramente para Éfeso e depois foi enviada para todas as igrejas ali da Ásia Menor, ou as igrejas do Apocalipse. Então, quando João coloca aqui: este é aquele que veio por meio da água, aí nós temos, obviamente, aqui, por assim dizer, várias interpretações, tá? Várias interpretações. Por exemplo, alguns vão dizer que aqui está falando sobre o nascimento mesmo biológico de Cristo, tá? E o sangue aqui está falando da morte de Cristo. Uma outra interpretação é que aqui está se referindo à mesa do Senhor, ao sacramento, né? Como também o batismo. Então, esta água aqui é o batismo, e o sangue é quando o Senhor Jesus lá institui a ceia, a mesa, a nossa Páscoa. Mas na realidade, irmãos, a maioria dos estudiosos, a maioria dos intérpretes, ao longo da história, vê esta água, este sangue, esta água aqui como, vamos primeiro por cada testemunho, tá? Vê esta água aqui como o batismo do Senhor Jesus. Por que o batismo do Senhor Jesus? Porque é naquele momento, olha bem, é naquele momento que o Senhor Jesus, ele é visitado pelo Pai e pelo Espírito Santo de Deus. Vocês lembram o que acontece? Ele é batizado pelo João Batista, e aí há uma voz do céu onde se ouve: este é o meu filho a quem eu me comprazo, a quem eu tenho deleite, a quem eu tenho gozo. E de repente vem uma pomba simbolizando o Espírito Santo de Deus, e ali fica no ombro do Senhor Jesus, tá? Recai sobre o Senhor Jesus, ali autenticando o início do ministério de Cristo Jesus, nosso Senhor. Este testemunho é um testemunho sobrenatural. Este testemunho é um testemunho dos céus.
Inclusive, neste momento, nós podemos dizer que nós encontramos a economia da Trindade. Deus Pai falando, este é o meu filho a quem me comprazo, o Deus Filho sendo ali visitado pelo Deus Pai, e o Deus Espírito também caindo sobre a vida de Jesus por meio simbólico de uma pomba. Então, João, apóstolo, está evocando este primeiro testemunho da água, meus amados irmãos. Ou seja, Jesus ele é batizado, ele passa por uma transição do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele foi circuncidado ao 8º dia, mas agora, iniciando o seu ministério, ele é batizado, ele é purificado, por assim dizer, recebe ali a purificação, o símbolo da purificação, mas mais do que isso, ele inicia o seu ministério. A Bíblia vai nos dizer, inclusive, depois disso, o Espírito Santo de Deus vai levá-lo para o deserto, onde ele vai passar 40 dias e 40 noites, e Satanás, o maioral, vai testá-lo, vai tentá-lo, assim como fez com Adão lá no Éden. E para isso, então, ele é, por assim dizer, a sua missão ela é autenticada, ela é legitimada pela Trindade Santíssima. Então, este é o primeiro testemunho. E louvado seja Deus por isto, meus irmãos. Alguns hereges, alguns liberais vão dizer que na realidade Jesus ele só passou a ser filho de Deus, só passou a ser Messias neste momento ali do seu batismo. Mas nós não podemos acreditar nisso, porque desde o nascimento do Senhor Jesus, ele é proclamado que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é adorado ali por aqueles magos. Meus amados irmãos, vocês lembram? Simeão olha para ele e diz, agora eu já posso morrer, porque eu contemplo o quê? O Salvador. Então, nós temos este primeiro testemunho. O segundo testemunho é o sangue. O que significa isto? A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós sabemos muito bem que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, todos os holocaustos, todos os sacrifícios, todas as ofertas apontavam para quem? Para Cristo Jesus, nosso Senhor. E João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas mais do que isso, amada igreja, Jesus veio expiar o nosso pecado. Ele morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue ali na cruz. E eu gostaria que você pudesse trazer à mente agora o que acontece antes do Gólgota, quando ele está com Pedro, Tiago e João ali no Getsêmani. Ele diz, vocês não puderam, na realidade, ficar uma hora comigo. O Evangelho de Lucas vai nos dizer que a angústia daquele homem era tão grande, que ele vai suar o quê? Sangue. Sangue. De tal maneira que Cristo diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice, este sacrifício, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Olha bem, quando o Senhor Jesus então chega no Gólgota, a um determinado momento, irmãos, em todo o seu ministério vai ter um momento em que ele é abandonado pelo Pai e vai se cumprir o Salmo 22, que é um salmo messiânico, é um salmo de Davi, que ele escreve, obviamente, dentro do contexto dele, do sofrimento dele, mas apontando para Cristo, quando Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está levando sobre ele toda a nossa transgressão, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e ele está recebendo sobre a sua existência toda a ira de Deus. Ira esta que eu e você deveríamos receber. E ele vai morrer, ele vai verter o seu sangue, vai derramar o seu sangue, porque Deus resolveu lá no início, lá no Éden, que o perdão só viria por meio do derramamento de sangue. E Jesus, ele é o Cordeiro perfeito. E o sacrifício dele, conforme Hebreus vai nos dizer, é único, suficiente e eterno. Louvado seja Deus por isto. Vamos lá, o sacrifício de Jesus, ele é único,
Ele é suficiente e Ele é eterno. Por isso que nós não podemos mais participar da ceia do Senhor achando que aquele pão é a carne de Cristo, aquele vinho é o sangue de Cristo literal. Não. Porque então nós faríamos o quê? Nós estaríamos novamente sacrificando Jesus Cristo. Portanto, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, é simbólico, é um memorial, mas é um meio de graça também, porque Paulo nos diz que nós devemos analisar e examinar a nós mesmos. Então, olha bem, primeiro testemunho da água, o segundo do sangue de Jesus, que fez substituição por mim e por você e derramou o seu sangue, expiou, nos perdoou, amém? Você é perdoado, meu irmão, minha irmã, pelo sangue de Jesus. E aí nós temos o terceiro testemunho, que é o Espírito. É o Espírito de Deus, não é Espírito minúsculo aqui não, este pneuma aqui não é minúsculo não, é maiúsculo mesmo, é Espírito de Deus. Porque quem é que vai ressuscitar Jesus Cristo? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que vai fazer com que Jesus realize todos os prodígios, todos os milagres, para fazer com que a sua messianidade fosse legitimada? Porque, por exemplo, quando Jesus ele realizou todos os milagres, todos os prodígios, ele não fez como um fim em si mesmo. Eu estava até dizendo hoje isto lá na sala da UPA. Jesus não chegou e disse assim: olha, agora aqui eu vou multiplicar estes peixes, esses pães, para vocês verem como eu sou poderoso. Agora eu vou ressuscitar aqui o filho da viúva de Naim, para você ver como realmente eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Não, absolutamente todos os milagres de Cristo Jesus tinham um propósito, tinham um telos, tinham uma finalidade. Qual era? Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E obviamente, é o Espírito de Deus que sempre esteve com o Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu vou acabar esta minha argumentação trazendo aqui o que está lá escrito em João, no Evangelho de João, não aqui em 1 João, mas no Evangelho de João, quando ele disse: é necessário que eu vá para que o outro venha. Quem é o outro? O Espírito de Deus. Jesus é chamado na Bíblia de Consolador, e ele chama o Espírito de outro Consolador. E ele disse: quando o outro Consolador vier, ele vai fazer com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu vos ensinei. Ou vocês acham que aqueles homens morreram porque acharam que a ideologia de Cristo era melhor? Um absurdo, né? Eles morrerem por um cara que... Então olha bem, irmãos, assim como nós temos as 3 testemunhas estabelecidas lá na lei de Moisés, em Deuteronômio, assim como nós vamos encontrar no Novo Testamento, se alguém pecar contra você, se você não conseguir resolver com ele, então pega 2 ou 3 testemunhas. Então olha bem como a gente encontra isso no Novo Testamento. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, você está o quê? O Senhor está em nosso meio, não é assim? Onde tiver 2 ou 3 pessoas. Então João faz questão de nos trazer o testemunho da água, do batismo de Cristo Jesus, do início do ministério dele, onde nós encontramos o Pai e o Espírito Santo. Nos traz o testemunho do sangue, onde Cristo vai expiar os nossos pecados, e o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita na igreja. E sabe o que a Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 16? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? É o Espírito de Deus que habita em você. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos. Graças a Deus por isso. Agora, a partir do versículo 7 até o 8, eu acho que a sua tradução é Ara, né? Aí a gente tem uma situação aqui, que diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. O verso 8: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só
propósito. A gente vai ver depois o que propósito é esse, tá? O propósito, na realidade, está aí no verso 9. Mas, olha, queridos, o verso 7 e o verso 8, tem uma parte aí que está em colchete, não está na sua Bíblia? Não sei se na sua Bíblia está. Quando aparecer na sua Bíblia algumas passagens com colchete, significa dizer que você não encontra esta parte que está nos colchetes nos manuscritos mais antigos, tá? Antigos como o Códice Sinaítico, como o Códice Alexandrino. O que nós temos aqui? Há um camarada que viveu no 4º século chamado Cipriano, e ele estava pregando, e após pregar, ele escreveu uma nota de rodapé. Hoje a gente encontra muita nota de rodapé nas Bíblias, não encontramos, né? As Bíblias de estudo. Então, há um grupo de estudiosos que diz que Cipriano, ele vai então está adicionando este verso 7, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E um escriba vai fazer então com que cópias deste texto estejam com este adicional aqui. Entretanto, depois do século XII, que são os manuscritos mais recentes aqui, você vai encontrar do jeito que está aqui na nossa Bíblia. Mas nos manuscritos mais antigos, você não encontra isso aqui. Você vai encontrar a partir de Cipriano e na Vulgata, de Jerônimo. Se você leu a NVI, eu não sei se alguém tem NVI aí, a NVT e a NAA, você já não tem mais isso aqui. Olha como está escrito, por exemplo, na NVI, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho, porque ele tira o colchete. Aí o versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito, meus irmãos. Então, assim, eu particularmente, eu tenho uma tendência de seguir realmente essas novas traduções, retirando aqui essas expressões no colchete, tá bom? Porque o que João está nos dizendo aqui há 3 testemunhos. E quando ele diz aqui, olha, meus amados irmãos, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes, o quê? Em um só propósito. Porque alguns olham para o texto aqui do versículo 7, o Pai, a Palavra e o Espírito, e quer dizer o seguinte, que aqui nós temos João falando sobre a Trindade Santíssima. Mas honestamente, aqui é uma forçação de barra. Você pode olhar para os outros textos da Bíblia, né? Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi batizado, você tem, este aqui é o meu filho a quem me comprazo, a pomba que vem, simbolicamente, e o próprio Senhor Jesus sendo batizado. Quando, por exemplo, você está lá em Gênesis, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Façamos o homem, olha aí, façamos o homem conforme nossa imagem, nossa semelhança. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este único Senhor aí é uma palavra hebraica que é errad e não errid, que é uma unidade composta. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que na viração do dia havia o quê? No dia de 24 horas, lá em Gênesis, tinha tarde e noite. Era um dia só, mas tinha tarde e noite, unidade composta no hebraico. Mas para não ser tanto técnico, o que eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, olha bem, é que o que nós temos que olhar aqui para o texto, primeiro que não fala aqui de trindade, mas é que realmente você tem 3 testemunhos, a água, o sangue e o Espírito. E o verso 9, olha aí, se admitirmos o testemunho dos homens, o que João quer dizer aqui, o que é de se admitirmos o testemunho dos homens? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1. Vamos voltar lá para João capítulo 1. 1 João.
capítulo 1, 1 João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e a nós temos visto, e dela damos o quê? Testemunho. Quem é que está dando testemunho? O colégio apostólico. Damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais o quê? Comunhão com... Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Manter comunhão então com os apóstolos aqui nesse contexto é: vocês devem acreditar que nós vimos, ouvimos, apalpamos. Então, quando João coloca no verso 9 aqui, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, ele é o que? É maior. Ora, se vocês ouviram, meus queridos, que nós vimos, que nós contemplamos, que nós apalpamos, que nós ouvimos, vocês estão ouvindo o nosso testemunho, mas tem um testemunho que é maior do que o nosso, que é o testemunho quando o Senhor Jesus vai ser batizado e você tem o quê? Este é o meu filho a quem eu me comprazo. A pomba que desce sobre o Senhor Jesus ali, simbolizando o Espírito Santo de Deus, porque em nenhum momento do ministério de Cristo Jesus, o Espírito Santo deixou de estar com ele. O sangue de Jesus que foi expiado, meus amados irmãos, sabe por quê? Vocês lembram aí dos evangelhos, quando a Bíblia nos diz que houve um momento, quando o Senhor Jesus estava ali na cruz, que houve o quê? Grandes trevas, olha, grandes trevas, um acontecimento assim, fenomenal. Agora imagine como vai ser a volta de Jesus, que a Bíblia diz que todo olho verá, todos vão contemplar. Imagine esse dia. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Olha que coisa maravilhosa. Qual é o testemunho? O testemunho da água, do sangue e do Espírito. Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Você crê no Filho de Deus? Amém? Você tem? Você crê no Filho de Deus? Aquele que crê no Filho de Deus em si tem o testemunho. Olha bem, se você que está aqui esta noite crê no Filho de Deus, então você crê que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é co-igual, é co-substancial, é co-eterno com o Pai. Você crê que realmente houve nas categorias de tempo e espaço um momento onde o Deus Pai disse: este é o meu Filho a quem eu me comprazo, uma voz que veio dos céus, e que o Espírito Santo de Deus caiu ali na vida de Cristo Jesus, como uma forma simbólica ali de pomba, que Cristo Jesus também derramou o seu sangue por mim e por você, e que nós somos pecadores, e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz o quê? Mentiroso. Se você não crê, você chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quem dá testemunha acerca de Jesus não são os homens, mas o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Amém? Queridos, você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Amém? Que Ele apareceu para mais de 500 pessoas durante vários e vários dias? Amém? Que a Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 1, que Ele foi assunto aos céus, e os anjos disseram: ô Galileus, varões galileus, assim como vocês estão vendo Ele subir, um dia vocês vão ver o que? Ele voltar. Olha,
Nós precisamos crer no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, irmãos, em nome de Jesus. Precisamos. E ele vai nos dizer no verso 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A palavra aqui, vida, meus queridos, a palavra vida aqui, que nos apresenta, é Zoe. Lembra que eu já falei? Zoe. Todas as vezes que a palavra Zoe aparecer, é porque é natureza eterna. A vida aqui tem natureza eterna, eterna. Você já tem a vida em Jesus, você já tem a vida eterna. Pastor, mas eu vou experimentar ainda a vida eterna. Não, você já experimenta a vida eterna. Porque assim como há os derivativos da morte, assim como tem a angústia, tem o sofrimento, tem as lágrimas, tem as frustrações, tem as enfermidades, tudo isso é derivativos da morte. Assim como nós envelhecemos, há também os derivativos da vida, porque o Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita na igreja, habita em você, testifica que você é filho de Deus, e que você tem a vida eterna, e que mesmo que você feche os olhos, você vai abrir para a eternidade, em nome de Jesus. E é só o Espírito de Deus que pode fazer isto. E Ele só faz isso no coração dos eleitos. Se você é um eleito, então você vai se apropriar disso aqui. Vai viver isto aqui, meus irmãos. Bom, João falou tudo isso para nos falar sobre a vida eterna. Na semana que vem, olhe para o verso 13. O que diz o verso 13? Vamos ler uma só voz? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes o quê? A vós outros que credes em o nome. O propósito de João está aqui. Verso 13, capítulo 5 da sua primeira epístola. Amada igreja, a vida eterna é uma bendita e gloriosa realidade para todo aquele que crê em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna consiste em um relacionamento já presente, nesta vida presente, porque Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, e Ele habita na igreja por meio do Espírito Santo de Deus. Amada igreja, ter a vida eterna é motivo de grande alegria e gozo para todo crente. Portanto, você deve se alegrar, se regozijar com esta realidade. Se há uma realidade na minha vida e na sua vida, é que você já tem a vida eterna. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, ele disse: olha, aquele que conheceu você, chamou você, justificou, santificou e glorificou. Olha aí. Se há um povo que deveria viver com uma profunda expectativa e alegria no coração, eu sei que a gente vive no mundo caído, né? Tem dias que é complicado, mas este povo somos nós, porque nós já temos a vida eterna. Glória a Deus por isto. Uma outra aplicação, queridos: a certeza da vida eterna não se baseia em nada que sejamos ou tenhamos feito, mas a vida eterna se baseia na dádiva de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já tem acesso ao Pai. O autor de Hebreus nos diz que nós hoje temos um novo e vivo caminho. Você não precisa mais de um sacerdote, porque você é sacerdote.
Você é sacerdote. Você não precisa mais se confessar com nenhum sacerdote e ele te dá uma penitência. Aliás, a Bíblia diz que nós temos que confessar os pecados uns aos outros, mas vocês entenderam o que eu falei. Porque você pode ir direto ao Deus Todo-Poderoso por meio de Cristo Jesus e entrar no Santos dos Santos. Então, queridos, que você possa viver esta vida eterna aqui e agora, em nome de Jesus, acreditando que Deus dá testemunho do seu Filho. Ele dá o testemunho. É o Deus Pai que dá o testemunho em relação ao Deus Filho. E olha bem, se havia garantia no testemunho de 3 testemunhos lá no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, era uma garantia. Imagina o testemunho partindo do Deus Todo-Poderoso. Então, que você não esteja aqui no grupo do verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz. Isso. Creia no testemunho de Deus em relação ao seu Filho. Porque Deus já nos deu a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Que Deus em Cristo possa nos ajudar e que possamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia para dar realmente a razão da nossa fé diante de grupos e de ensinamentos heréticos que surgem por aí. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, ó Deus bendito, porque o Senhor testifica que nós somos o Teu povo, somos os Teus filhos, e nos traz da Tua palavra este testemunho acerca de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus bendito, que Ele é o Messias, que Ele, ó Deus, foi enviado ali para aquele deserto, para ser tentado, como o primeiro Adão foi. Mas, ó Deus, Satanás ficou frustrado diante das tentativas, das investidas dele. Eu te louvo, ó Deus, te agradeço porque Jesus, Ele foi até o Calvário, Ele não escolheu atalhos, mas obedeceu ao Senhor. E a morte dele foi morte de cruz. Não havia nele pecado algum, mas ele se fez pecado, ó Deus, por todos os seus eleitos. Te louvamos, ó Deus, porque Teu Espírito habita na igreja, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que a Tua palavra é a verdade. Que somos Teus filhos. Teu Santo Espírito é que nos incomoda, nos constrange, para que tenhamos uma vida íntegra, reta diante do Senhor. E eu te louvo, ó Deus, pela vida eterna em Cristo Jesus.
Eu te louvo não somente por esta vida, te louvo também por esta vida, mas sobretudo pela vida eterna em Jesus Cristo. Um dia nós vamos viver eternamente contigo, Senhor, mas que possamos experimentar isto aqui e agora, até porque novos céus e nova terra será aqui, Senhor, quando o Senhor transformar tudo isso aqui. Então ajude o teu povo. O Senhor conhece cada vida aqui, cada coração. Ó Deus amado, que possamos, ó Deus, apesar de vivermos neste mundo caído, mas que possamos estar sempre olhando, ó Senhor Deus, para a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que aqui estão e com todo o teu povo, Senhor, espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre.